Boa noite. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, vencendo a rejeição, lutas e vitórias contra a procrastinação, contra a intolerância. Eu sou o Brian. Gente, muito bom estar com vocês aqui. Antes de começar, eu quero parabenizar cada um de vocês por essa trajetória. Olha para quem está do seu lado aí, olha para ele, dá os parabéns para ele. Vocês são vitoriosos. Estamos na semana 28, prestes a finalizar, e você foi fiel. Você esteve aqui até o fim. Dá uma salva de palmas aí pela vida de vocês. Glória a Deus. E antes de iniciar, eu quero que você feche seus olhos por alguns minutos. E eu quero que você comece a pensar em toda a sua trajetória aqui no 30 Semanas. Quero que você comece a pensar como você chegou aqui, aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, o perdão que você liberou, aquela mágoa que você tinha que foi embora. Eu quero que você pense, quem era você antes de chegar até aqui e quem é você hoje? Por alguns minutos eu quero que você comece a pensar nisso. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses irmãos que estão aqui, Deus. Obrigado, Senhor, pela transformação que o Senhor fez na vida de cada um deles, Pai. Obrigado, Deus, porque eu sei que não acaba aqui. Eu sei que aqui é apenas o começo da nossa jornada. Porque a nossa missão, o nosso intuito, nosso propósito é sermos parecidos com o Senhor, Pai. Que a cada dia nós possamos nos parecer mais e mais com o Senhor. Que a cada dia nós possamos, Pai, entrar na forma que é Cristo, nos moldes de Cristo e nos parecer com Cristo, Pai. Até que um dia nós iremos para a glória e reinaremos para sempre contigo. Obrigado, Deus, pela vida desses irmãos. Obrigado pelas grandes coisas que o Senhor fez na vida de cada um e através de cada um aqui, Pai. Eu te louvo, Senhor. Que o Senhor conduza essa noite e nós possamos sair daqui mais uma vez mudados, transformados pelo poder da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode abrir os olhos. Então chegamos na semana 28. E até aqui você já admitiu, você já confiou, você já confessou, você já reparou. E agora é a hora de você compartilhar. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Agora é hora de compartilhar. Você participou de todo esse processo, de todas essas semanas. Eu tenho certeza que quando eu pedir para você parar para pensar como que foi sua trajetória aqui, eu vou perguntar, quem já teria um testemunho para contar aqui? Levanta a mão, do que Deus fez. Uau, 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 glória a Deus. Olha só quantas pessoas. Vou tirar a foto. Eu tenho certeza que Deus já moveu alguma coisa na tua vida. Amém? Só que Deus fez tantas coisas, Deus moveu tanto na nossa vida, é impossível a gente guardar só para nós mesmos. Deus nos convida a compartilhar. E aí eu quero ler com você 2 Coríntios. Já vi que eu vou ter dificuldade com isso aqui. Se puder me ajudar aí, eu te agradeço. Tem que ligar aqui. Oh, Deus. Ah, aqui. Pô, pelo amor de Deus, né? Se ligar não tem como funcionar. Acho que agora foi. Aí. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 5. Tem até aqui nesse folder do lado. Que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Aqui ele está falando que ele consola em algumas áreas da nossa vida.
Ele consola só em alguns problemas? Não. Ele está falando que nos consola em todas. Fala para quem está do seu lado, em todas as nossas tribulações. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Meu irmão, chegou a hora de você compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. Chegou a hora de você sair daqui e anunciar as boas novas, as boas notícias que o Senhor derramou sobre a sua vida. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho e essa é a missão que eu e você, como cristãos, como alguém que aceitou a Jesus Cristo, como alguém que teve a sua vida transformada, precisa fazer. Cada um de nós temos esse encargo. Nós temos essa missão de compartilhar as maravilhas que o Senhor fez na nossa vida. Quantos estão dispostos a compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida? Glória a Deus. Glória a Deus pelos testemunhos que a gente teve aqui hoje e todas as sextas-feiras. Você pode ver, tem sempre um monte de gente testemunhando e isso é maravilhoso. Quantos já foram impactados pelo testemunho de alguém aqui em cima? Uau! Glória a Deus, agora chegou a hora de alguém ser tocado, de alguém ser mudado através do teu testemunho, amém? Glória a Deus, então nós precisamos compartilhar. Deus aqui está falando em Coríntios que Deus ele consola ele traz consolo para as nossas dificuldades, para que nós possamos também consolar os outros. E Deus então, Ele te chama a fazer isso. Às vezes, quando a gente pensa em falar de Jesus para alguém, quando a gente pensa em anunciar o Evangelho, muitos de vocês podem pensar que é pegando o microfone, é que é liderando o GA, é estando aqui pregando. Não! A melhor maneira de você anunciar o Evangelho de Deus, que é poderoso para a salvação do homem, é através da sua vida. É você mostrar que antes de conhecer o Cristo que te salvou, e o Cristo que te amou e te redimiu, você era uma pessoa. E uma vez que você reconheceu o senhorio de Cristo na tua vida, sua vida foi transformada. É muito mais do que palavras. O Evangelho, ele é poder de Deus, através das nossas atitudes. Talvez um colega seu de trabalho, um familiar seu, já tenha percebido a diferença na tua vida. Você era uma pessoa antes de chegar até aqui. Você era uma pessoa amargurada, uma pessoa que tinha sérios problemas de relacionamento e diversas áreas, e você era alguém muito atribulado. As pessoas olhavam para você e falavam, nossa, mas aí agora você veio por 30 semanas, tomou várias decisões aqui, e agora as pessoas já estão notando o que Deus fez na sua vida, e elas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, se Deus foi capaz de transformar a vida daquela pessoa, eu quero esse Deus para a minha vida, amém? E é isso. Anunciar Jesus vai muito além das nossas palavras, mas aquilo que o Senhor fez na minha vida, aquilo que o Senhor fez na sua vida, é o suficiente para todos aqueles que te conheciam antes, vejam o que Deus fez na sua vida, amém? Você agora se tornou uma nova criatura, e isso é motivo de celebração, amém? Nós somos novas criaturas no Senhor. Uma vez que nós viemos para Cristo, nos tornamos novas criaturas. E eu quero compartilhar com você, então, vamos lá na semana 28. Para quem tem esse livro aqui, esse caderninho, é na página 295, tá? E para quem tem o livro, né, que é um pouco diferente, se eu não me engano, são 6 páginas para frente, né? Então pode abrir aí. Então nós precisamos compartilhar, porque nós nos tornamos uma nova criatura. Nós somos diferentes, nós temos atitudes diferentes. Deus transformou a nossa vida, Deus transformou a nossa casa, a nossa família. E nós precisamos então celebrar. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou ler novamente. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus,
para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só que bênção isso. Deus nos tirou das trevas. Antes de eu e você conhecer a Cristo, antes da gente reconhecer o sacrifício do Senhor na cruz, eu e você, nós estávamos mortos. Nós estávamos nas trevas e o nosso destino era um só: o inferno. Antes de entender o que Cristo fez na cruz por nós e aceitar esse sacrifício, eu e você não conhecíamos a Deus. Isso aqui que eu vou falar para vocês é chave, porque eu não sei se você sabe, mas existem dois tipos de pessoa: aqueles que são criaturas e aqueles que são filhos. Criaturas são aqueles que todos nós fomos criados por Deus. Todos nós fomos criados por Deus, mas só é possível se tornar filho uma vez que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, amém? E hoje nessa casa aqui nós estamos lotados de filhos de Deus aqui, amém? Nós nos tornamos filhos, mas antes de nos tornarmos filhos, olha que ele fala aqui, ó, nós éramos uma criatura, e agora nos tornamos uma nova criatura, nos tornamos filhos de Deus. Deus nos tirou das trevas, nos resgatou do pecado, do lamaçal de amargura. Deus nos tirou da depressão. Deus nos tirou, nos livrou do caminho que ia nos levar à morte. Deus nos resgatou do fundo do poço e nos trouxe para assentar à sua direita. Uau! Eu não sei você, mas isso me empolga. Porque era alguém que eu ia para o inferno, eu estava caminhando a passos largos para o inferno, e alguém olhou por mim, alguém me amou, alguém derramou um amor incondicional, e me tirou daquele lugar e me trouxe para a luz. E agora eu e você, nós temos vida eterna, e moraremos com Cristo para toda a eternidade. Então nós somos nova criatura. O pecado, a amargura, a depressão, tudo isso não combina mais comigo e nem com você. O reino de Deus é um reino de paz. O reino de Deus é um reino de alegria. O reino de Deus é um reino incrível, um reino eterno, um reino maravilhoso. E eu e você fazemos parte disso agora. 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Fala para quem está do seu lado: tudo se fez novo. Fala para os de trás: tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Sabe aquela mágoa que você tinha? Você já passou pelo processo aqui no 30 semanas. Tudo se fez novo. Sabe aquele pecado que você veio para cá cheio de condenação, de culpa, de medo? Tudo se fez novo. Sabe aquele vício que você tinha na pornografia, nas drogas? Tudo se fez novo. E eu quero te dizer, tudo se fez novo não é porque você só participou aqui do 30 semanas. Na força do nosso braço a gente não consegue fazer nada. É por isso que lá atrás você teve a decisão de entregar. Porque só há um caminho para herdar tudo isso que eu te falei. Só há um caminho para herdar o reino de Deus, que nos traz paz, nos traz justiça. É através de Jesus Cristo. É somente através de Jesus. E nós somos convidados, dia após dia, a sermos transformados por Ele, amém? Todos os dias. O 30 semanas não vai acabar na 30ª semana. A sua vida vai continuar, e como eu falei no início, a nossa transformação ela é diária, dia após dia. A gente é transformado de glória em glória. Todos os dias nós temos um desafio. Ao levantar das nossas camas, a gente tem o desafio de parecer com o Senhor a cada dia. Mas isso não é na força do seu braço. É você entender e confiar que Cristo já pagou o preço por você. E agora é assumir a sua nova identidade de filho de Deus, amém? Olha que esse pastor diz: Deus nunca teve a intenção de nos fazer viver uma vida de pobreza. Ei, Deus te resgatou das trevas, Deus te tirou da morte e te trouxe para a sua maravilhosa luz, aonde há prosperidade, aonde há saúde plena,
aonde há alegria. Amém? Tudo isso está disponível para nós. Deus não nos chamou para viver uma vida aonde a gente se magoa todos os dias com pessoas, aonde que tudo nos ofende, aonde a gente fica triste com qualquer coisa. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para viver endividado. Deus não nos chamou para viver doentes. Deus nos chamou para uma vida abundante. Eu quero que você entenda que essa vida já está entregue para você. É só você tomar posse disso. Assuma sua identidade. Fala para quem está do teu lado, assuma sua identidade. É preciso celebrar. Todos os dias Deus nos convida a sermos transformados. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Todos os dias Deus nos convida a sermos transformados. E eu sei que cada um de vocês aqui tem uma história. Eu sei que cada um de vocês aqui tem experiências, tem dores. Eu sei que muitos de vocês passaram por coisas tristes ao longo da caminhada. Mas Deus, Ele é capaz de transformar tudo isso, toda maldição, em bênção. Deus é capaz de transformar tudo que há de ruim em coisas boas. Esse é o nosso Deus. E agora, eu não estou pedindo para você largar, abrir mão de toda a sua bagagem das experiências que você viveu, não. Mas Deus nos convida a enxergar tudo que se passou com o olhar de Cristo, com a ótica de Cristo. Agora, todas aquelas experiências ruins que você teve, aquilo ali vai servir para você falar assim: olha de onde eu saí e aonde Deus me colocou. Olha o que Deus pode fazer, Ele fez na minha vida, e olha o que Deus pode fazer na sua vida. Tudo isso vai servir como ferramenta para você anunciar as boas novas. Amém? E é isso. É você enxergar que você estava naquele lugar de dor, de sofrimento, mas Deus te tirou de lá e te deu uma nova identidade. Você tem uma nova identidade. Então nós precisamos, o primeiro ponto, entender que a nossa identidade está em Cristo. Mas antes, eu quero te fazer essa pergunta. Você tem um sentimento de ter a identidade real dada por Jesus? Você acha que você já assumiu essa identidade que Jesus te deu? O que falta? Se sim, você marca aí, se não, marca também. Eu tenho certeza que essa noite você vai sair daqui firmado nessa identidade. Deus nos convida a sentar à sua mesa. Deus nos convida a sermos filhos. A gente não foi criado para estagnar no nosso passado. A gente não foi criado para viver nas mesmas coisas sempre. Não. Deus nos chamou para viver o presente e construir um futuro abençoado. Todas as bênçãos, todas as sortes de bênçãos estão disponíveis para nós, através de Cristo. Mas para que a gente consiga acessar isso, você primeiro precisa entender a sua identidade. Você tem entendido essa identidade que Cristo te deu? Então, eu entendi, Brian, eu entendi que Deus me tirou daquele lugar de dor e sofrimento. Eu entendi que Deus me trouxe para a sua maravilhosa luz, igual nós lemos. Eu entendi que Deus não me chamou para viver uma vida miserável, uma vida presa a vícios, presa a dívidas, a mágoas, a depressão. Eu sei que Deus não me chamou para isso. Eu sei que Deus me chamou para viver o melhor dessa terra. Eu sei que Deus me chamou para ter uma vida abundante. Mas como então eu posso celebrar essa vida que Deus me deu? Se Deus me chamou para ser filho, e se Ele é o Rei Todo-Poderoso, nós somos príncipes e princesas. Nós fazemos parte da realeza de Deus. Amém? E o que eu faço então para celebrar isso? Eu não consigo enxergar isso que você está falando. E o primeiro ponto é: compreenda que você foi gerado por Deus. Compreenda que você foi gerado por Deus. Eu gosto muito desse versículo aqui. Abra comigo lá em Efésios capítulo 1, verso 4. Ou pode ler aqui comigo, que diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos
irrepreensíveis em sua presença. Uau! O primeiro ponto então que você precisa entender é que você não nasceu por acaso. Você precisa entender que antes mesmo de da sua mãe pensar em ter você, Deus já havia sonhado com cada um de vocês. Você não é fruto de um aborto mal sucedido. Você não é fruto de uma traição por aí. Você não está aqui por acaso. Você precisa entender que a sua vida aqui tem um propósito. Nós estamos participando aí dos 40 dias com propósito. Quantos estão nesse desafio? Amém, glória a Deus. E você pode perceber que você está aqui com um propósito. Você não veio por acaso. Aqui a Bíblia fala bem claro em Efésios 1:4 que antes mesmo da criação do mundo, antes de Deus criar todo o universo, Ele já havia sonhado comigo e com você. Antes mesmo do mundo existir, Deus já havia sonhado conosco. Nada é por acaso. Isso é tão precioso. Isso é tão precioso. Nós fomos gerados em Deus. Eu e você temos o DNA de Deus. Lá na criação, Gênesis capítulo 1, verso 26, está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles falam, vamos fazer o homem, vamos criar o homem. Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que ele domine. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Você é parecido com o Pai. Você tem um DNA de Deus na sua vida, amém? Então a primeira coisa que você precisa abrir mão eu não vim por acaso, eu não estou nesse mundo por acaso, eu tenho um propósito. Eu faço parte da família de Deus. Eu tenho a vida de Deus dentro de mim, amém? Eu queria passar um vídeo bem rapidinho com vocês. Não sei se o pessoal da projeção. Fala para quem está falando, o DNA de Deus está em você. Você não é fruto do acaso. Vamos então assistir esse vídeo rapidinho. Você sabia que o nome de Deus está escrito em nosso DNA? Já notaram que todas as obras de arte têm o nome do seu autor gravado? Se fizermos uma analogia e considerarmos o ser humano uma obra divina, o mais lógico é que tenhamos também uma assinatura, concorda? Mas onde? Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos descobriu que o padrão numérico 10565 sempre se repete no nosso DNA. Intrigados, os cientistas passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Foi assim que chegaram à seguinte sequência: Iod, Rei, Verrav e Rei. No nosso alfabeto, essas 4 letras correspondem a YHWH, lido como Yahweh, nome de Deus em hebraico, de que cada pedacinho do nosso corpo leva a assinatura de Deus. Uau, você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Você não foi criado por acaso. No seu DNA tem a assinatura de Deus. Olha que poderoso isso. Você não é fruto do acaso. Você faz parte da família de Deus. Você foi gerado com Deus. Você precisa entender isso. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E Satanás, todas as vezes, a primeira coisa que ele vai fazer para tirar você do foco, você está aqui vindo no 30 semanas, tem sido bênção na tua vida, mas a primeira coisa que ele vai atacar é a sua real identidade. É a primeira coisa, ele vai falar, mas o que você está fazendo? Você não tem propósito. E aí, você precisa estar firme, para que você entenda e compreenda, não só porque eu estou falando aqui, mas que você tenha a revelação. E eu creio que essa noite você vai sair daqui com essa revelação de que você tem a vida de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, você foi gerado em Deus. 2 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7. Mas antes, tem mais uma pergunta ali. Lá na página 297. Ah não, perdão gente, essa pergunta a gente já falou aqui. Deixa eu voltar aqui, tá?
Essa a gente já fez, né? Você foi gerado por Deus. Vamos lá para a próxima página, 298. Que diz: a segunda coisa então que você precisa para celebrar a sua vida de realeza, para você celebrar a sua vida como filho de Deus, que é: creia que a mesa do rei é para você também. Fala para quem está do seu lado: a mesa do rei está disponível para você. Amém? 2 Samuel, capítulo 9, versos 6 e 7. Fala assim, ó: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Presta atenção nessa história aqui. Antes de eu começar a falar dela aqui, eu quero que você entenda o seguinte: a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um propósito, que em toda ela você vai ver que ela aponta para um único objetivo, para uma única pessoa, que é Cristo. Amém? Em todas as coisas você vai ver, quando você começar a olhar lá o Antigo Testamento, você pode perceber que tudo aponta para Cristo, para a vinda do Messias, para o nosso Salvador, aquele que veio para redimir todos os nossos pecados. E nesse texto de 2 Samuel não é diferente. Quantos já viram essa história de Mefibosete? Mefibosete, ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Mefibosete, ele pertencia à realeza. O seu destino, o seu destino de fato era um dia assumir a realeza. Ele era neto de Saul, o rei de Israel da época. Ele era filho de um príncipe, então ele estava destinado à realeza. Esse era o destino dele. Mas por um momento, esse plano foi frustrado. Mefibosete, ele se perdeu de toda a sua família na guerra. E para piorar, ele ainda fica paraplégico. Ele não consegue andar. Estou resumindo bem a história, depois você pode ler com mais calma lá em 2 Samuel. Então, ele perdeu de toda a sua família, ele ficou aleijado. E então ele foi levado para uma cidade. Ele viveu por anos nessa cidade, chamada Lodebar. Repita comigo: Lodebar. Que significa a cidade dos esquecidos. Tá bom, Brian, o que tem a ver Jesus nessa história? Eu vou te falar. Se coloca no lugar de Mefibosete. Eu e você nascemos com um propósito de herdar a realeza de Deus, de fazer parte da família de Deus. Esse é o nosso propósito, Deus nos criou para isso. Mas por um momento, eu e você nos distanciamos de Deus, através do pecado de Adão. Adão pecou, foi expulso do paraíso, e com ele veio a morte, veio a consequência, e por causa dele, nós nos afastamos do propósito. E agora, eu e você não estamos aptos, nós não estamos com condições de herdar a realeza, porque agora o pecado habita em mim e você. Faz sentido? Então Mefibosete, ele foi parar nessa cidade. Mas rei Davi não se esqueceu de Mefibosete. Fala para quem está do seu lado: Davi não se esqueceu de Mefibosete. E eu posso dizer: Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de mim e de você. Davi lembrou de Mefibosete. E sabe o que Davi fez? Davi convidou ele de volta ao palácio. Davi trouxe Mefibosete de volta para a realeza. Você lembra qual era o propósito de Mefibosete? Qual era o destino dele? Eu quero te dizer que é assim comigo e você. Nós tínhamos um propósito de herdar a realeza, mas por causa do pecado nós nos afastamos, nós estamos afastados de Deus. Mas Deus não se esquece de nós. Deus não esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de você. E sabe o que Ele fez? Enviou o teu filho amado, enviou o teu único filho em sacrifício. E hoje, através dele, Deus nos convida a voltar para a realeza, assim como foi com Mefibosete. Amém? Então veja, aqui essa história aponta para Cristo. Cristo viria redimir o seu povo. Cristo morreu pelos nossos pecados, por mim e por você. Eu quero te dizer que não há mais culpa, não há mais condenação. Cristo já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, toda a nossa culpa, todo
Tudo o que há de ruim, Deus levou na cruz. E agora, nós cremos nesse sacrifício, nos tornamos filho e voltamos a reinar com Cristo, amém? Deus não se esqueceu de você. Você faz parte da família real. Agora eu quero que você reflita. Você se sente menos do que na verdade você é? Responda aí na sua apostila com sinceridade. Você se sente menos do que na verdade você é? Se sim, como você pode vencer esse sentimento? Eu e você, nós somos chamados para a realeza. Isso quer dizer que a gente não vai ter problemas? Não. Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham. Vou perguntar de novo: tenham, pois eu venci o mundo. Você não precisa mais vencer o mundo. Jesus já fez isso por você na cruz. Porém, você precisa vencer as aflições do dia a dia. Como eu te falei, todo dia Satanás vai tentar roubar a sua identidade. Vai falar para você: você desse jeito? Como é que você é filho de Deus dessa maneira? Como é que você vai herdar a realeza dessa maneira? E você vai responder para ele: não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. Não é pelas minhas obras, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Cristo já pagou o preço por mim. Eu creio e vivo nessa palavra. E nada pode roubar a nossa identidade, amém? Você faz parte da família real. Há um banquete preparado para você. Nós fomos chamados pelo Rei Jesus. 1 João 4,17 diz: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Vamos repetir todos juntos? Qual Ele é, somos nós também neste mundo. Uau! Lá no seu trabalho, qual Ele é, você também é. Na sua família, qual Ele é, você também é. Por onde você passar, qual Ele é, você também é. Amém? O diabo, ele sempre vai tentar acessar o seu passado, para te trazer condenação, para te trazer culpa. Mas grava isso que eu vou te falar: Jesus sempre vai acessar a sua nova identidade, para mostrar o quão bom Ele é e o quanto Ele te ama. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, você é amado e nada muda isso. Fala para você: eu sou amado por Deus. Todo dia quando você acordar, vai vir muitos pensamentos na tua cabeça, mas você declara: eu sou amado de Deus. Eu sou um filho muito amado. A gente repete isso aqui toda terça-feira. Isso não é só uma frase de efeito, não é uma frase bonita, não. Isso, para a gente dizer isso, custou muito caro. Custou o sangue que Cristo pagou por nós. Você é filho amado, você é abençoado. Todas as sortes de bênção estão disponíveis para você. Você é amado, você é abençoado, amém? Essa é a sua natureza. E o terceiro ponto é: reconheça a sua identidade em Cristo. Gálatas. Reconheça a sua identidade em Cristo. Gálatas 3:26. Estou na página 299. Reconheça a sua identidade em Cristo. Vamos ler. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui está falando que você se tornou filho de Deus pelo que você fez? Não. Aqui ele está falando que é somente por meio da fé em Cristo Jesus. É somente por meio da fé. Não há nada que eu e você possamos fazer, porque em nós não habita bem algum. A gente estava morto para o pecado. É somente por meio dele, amém? Reconheça a sua identidade em Cristo. Quantos conhecem a parábola do filho pródigo? O filho pródigo, essa história está lá em Lucas capítulo 15, depois você pode ler. Conta a história do filho pródigo. E aqui fala sobre várias coisas, sobre erros, arrependimento, retorno, restituição. Era o filho que quis tomar
parte da herança do seu pai e queria falar: pai, eu não quero mais viver aqui, eu quero me dar minha herança, que eu vou mundo afora aí, curtir adoidado e vou seguir minha vida. Vocês conhecem a história? E então ele vai e gasta todo o dinheiro e enfim, e ele fala: essa vida não é para mim. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas eu não quero voltar como eu era antes. Eu não mereço. O que o meu pai vai pensar? Eu vou me humilhar. Eu vou me oferecer para ser servo do meu pai. Mas eu quero te dizer que uma vez que você se torna filho de Deus, você sempre será filho. Pensa aí, quantos são pais aqui? Seu filho desobedece, né? Eu tenho 2 pequenos. Seu filho te desobedece lá. Ele vai deixar de ser seu filho por causa disso? Você vai deixar de amá-lo por causa disso? Quanto mais o Senhor. Quanto mais o Senhor. Deus, Ele não olha para os seus erros, mas Ele olha para Cristo que habita em você. Amém? Você tem a vida de Deus. Lembra que eu falei, nós somos novas criaturas? A vida de Deus flui na sua vida. E quando Deus olha lá de cima, Ele não vê o seu pecado, mas Ele vê Cristo em você. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Então o filho pródigo, ele errou e fez muitas coisas. Só que ele decidiu voltar para casa. E ele decidiu voltar para casa como servo. Mas chegando lá, o que aconteceu? Ele voltou como servo? Não. Seu pai estava esperando ele com um grande churrasco. Quem gosta de churrasco aí? Glória. Seu pai estava esperando ele com uma grande festa, com roupas novas, com sandálias novas, com um anel, para mostrar que, filho, não importa o que você fez, você reconheceu, você reparou, você voltou, e eu te amo, e no meu coração, na minha casa, sempre vai ter lugar para você. E é isso que Deus fala para nós hoje. Nada pode pagar a sua identidade de filho. Aí, pronto. Obrigado, irmão. Deus nos chamou para sermos seu filho. E assim como o filho pródigo, ele não perdeu sua identidade. O pai não deixou de amar ele. Pelo contrário, ele reconheceu o seu erro, ele arrependeu-se e humildemente retornou à casa do pai. E o pai lhe recebeu com alegria, com festa. E a sua identidade está no Senhor. A sua identidade não está no seu trabalho. A sua identidade não está nas coisas que você faz. Você pode ser um bom profissional. Você pode ser um bom empresário. Sua empresa pode estar funcionando super bem, faturando super bem, mas isso não te define. Você pode ser o melhor pai que já existiu na face da terra, mas isso não te define. O que te define é o amor de Deus por você. O que te define é a sua identidade de filho. E olha só o que o pai preparou para ele. Então, um churrasco. Lhe deu novas vestes, lhe deu um anel, lhe deu calçados. E é isso que Deus quer fazer conosco. Olha que Bill Johnson diz: Deus anseia por um relacionamento íntimo conosco e celebra quando isso acontece. Às vezes você chegou até aqui vivendo uma vida como se fosse: eu preciso fazer coisas para o Senhor, eu preciso orar mais, eu preciso, e tudo isso é válido, isso tudo é muito bom e você precisa fazer isso, mas não é isso que move o coração de Deus. Independente se você faça ou não, Deus vai continuar te amando. Agora, uma vez que você entende que você é amado, essas coisas vão ser como frutos através da tua vida. Quando você sabe que você é amado, você quer agradar o seu pai. Deus tem isso para nós. A nossa identidade está no Senhor. Ele é o seu pai. E Ele te convida a se revestir de novo. Assim como o filho pródigo, Ele te convida a se revestir. E a primeira coisa, Ele quer te dar vestes novas. Fala comigo, vestes novas. O que isso representa? Representa filiação. Representa identidade. Isso mostra que nós fazemos parte da realeza. Mas Ele não só quer te dar vestes novas,
mas Ele quer colocar um anel em seu dedo. Anel é um símbolo de autoridade. Nós temos em Cristo autoridade como filhos de Deus. Deus te deu autoridade. Eu vejo muitas pessoas, às vezes conversando, né, que tem... uma vez eu estava conversando com uns amigos e aí eles começaram a falar sobre batalha espiritual, de que via porta balançando de madrugada e um monte de coisa, e eu comecei a perceber medo neles. Eles estavam conversando aquela coisa assim meio embaraçosa, ficaram com medo. Deus te deu autoridade. O diabo tem que fugir de você, meu irmão. O diabo tem que fugir de você. Uma vez meu filho acordou de madrugada com um pesadelo, e ele começou a ficar com medo, me chamou no quarto e falou: pai, eu estou com medo, eu estou vendo coisas no meu quarto. Eu entrei no quarto com ele e falei assim: ah é? Você está com medo? Então vem cá, filho. Botei ele para orar e repreender um demônio. Você não tem que ter medo do demônio não, gente. O demônio que tem que ter medo de você, porque Deus te deu autoridade. Não é você que expulsa demônio não, é o Senhor através de você. Então para com esse negócio. Eu vejo muitos crentes com medo do diabo, com medo que, mas ele vai vir e ele vai... Não. Deus te deu autoridade. Você tem autoridade de filho. Deus te chamou para ser mais que vencedor. Amém? Essa é a sua nova natureza. Então para com isso. Viva a vida abundante que Deus deu para você. Ele te deu esse anel, toma posse disso. Ele te deu autoridade através de Cristo. E Ele não só quer também te dar um anel, mas Ele quer colocar sandálias novas nos seus pés. Ele quer te dar calçados novos que representam honra e proteção. Nós estamos seguros em Deus, amém? Não importa a circunstância, não importa se o governo está indo de mal a pior, não importa se as circunstâncias, se o seu emprego, se lá na sua empresa estão demitindo um monte de gente. Eu quero te dizer uma coisa, que o favor de Deus está sobre a sua vida. Em Deus você está seguro, não há o que temer. Você não precisa se preocupar com o que você vai vestir, com o que você vai comer amanhã. Isso Deus proverá e Ele cuida de você. A nossa vida não é baseada na política, o que está acontecendo. Se o presidente tal ganhou, se o outro presidente perdeu, se está acontecendo isso, aquilo, se estamos em crise. Não. Nós, como os filhos de Deus, não vivemos em crise. Nós vivemos na realeza. Nós vivemos baseados no amor dele por nós. Fala para quem está do seu lado: o favor de Deus está sobre a sua vida. Ele te protege. Nele estamos seguros. E Deus também, Ele não quer só te dar calçados novos, mas Deus quer fazer um churrasco para você. Boi gordo foi o que o pai fez e preparou para o seu filho. Representa celebração, gratidão e fartura. Os céus estão em festa e você é o convidado a participar do banquete real, amém? A glória a Deus. Toda vez que você vem aqui no culto, aquelas pessoas se rendendo ao Senhor, é sinal de festa. A Bíblia fala que Deus se alegra. Os céus ficam em festas quando um pecador se arrepende. E é assim conosco. Deus tem prazer na sua vida. Deus tem prazer em você. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, Deus tem prazer na sua vida. E eu quero agora que você reflita então. O que você precisa que Deus restitua a você hoje? Sua identidade, sua autoridade. Às vezes você tem a sua identidade firmada no Senhor, está tudo certo. Às vezes você tem também a autoridade. Deus te deu confiança, mas às vezes você não celebra mais. A vida cristã se tornou algo monótono para você. Deus quer que você celebre, amém? E por último, para fechar, planeje o seu futuro. Planeje o seu futuro. Deuteronômio 29 fala assim: as coisas encobertas pertencem ao nosso Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deus, Ele então tem revelado grandes verdades sobre o seu reino na nossa vida. À medida que a gente caminha com Ele, nós vamos entendendo isso.
À medida que nós caminhamos com o Senhor, nós vamos nos parecendo mais com Ele. Confiar em Deus é isso. Não é que quer dizer que eu confio em Deus, então vou deixar as coisas passarem. Eu vou deixar para lá, eu vou viver uma vida passiva. Não, não, não. Deus quer que você tenha sonhos, amém? Deus quer que você sonhe. A Bíblia fala que o querer e o efetuar vem de Deus. Se você sonha, Deus é capaz de realizar. Creia nas promessas do Senhor para a sua vida. Creia naquilo que Ele diz ao seu respeito. Creia que o seu futuro é brilhante. Amém? Fala para quem está do seu lado, o seu futuro é brilhante. E Deus vai se revelar a você mais e mais. Deus vai sustentar a sua fé. Deus vai te levar numa nova perspectiva. Se você chegou aqui e parou de sonhar, ei, Deus tem sonhos para a tua vida. Deus tem sonhos para você. Deus quer que você prospere. Deus quer que você avance. Deus quer que você reine em vida. Amém? Então você precisa sonhar. Você é filho, você é herdeiro. Você é embaixador de Cristo nesse mundo. Amém? Se coloque de pé. A banda pode subir. Feche seus olhos. Eu quero que você comece a imaginar a sua vida hoje. E eu quero que você feche seus olhos e Deus vai te mostrar o que Ele tem para você. Deus quer revelar quais são os sonhos dEle para a sua vida. Às vezes você chegou aqui hoje com a sua identidade ferida. Às vezes você chegou aqui hoje não sabendo quem você é. Você chegou aqui pensando em desistir. Deus não me ama, eu faço tudo errado. Mas Deus está dizendo para você hoje: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nada pode mudar isso. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades. Nada, 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 nada pode nos separar desse amor. Comece a sonhar, comece a viver, a sonhar aquilo que o Senhor tem para você. Deus te chamou para esse tempo. Deus te chamou para fazer a diferença nessa geração. Deus te chamou para viver uma vida abundante. Entrega isso para o Senhor. Fala: Deus, revela a sua identidade, Pai, para a minha vida. Revela, Senhor. Revela, Deus. Traz à tona, Pai, a minha identidade de filho. Peça para Ele. Efésios capítulo 2, verso 6 fala assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está assentado nos lugares celestiais. E o reino de Deus não há doença. O reino de Deus não há tristeza. O reino de Deus, ele não acaba. Feche seus olhos, que nós vamos cantar agora. Enquanto a gente cantar essa canção, eu quero que você reflita nisso, na sua identidade de filho, o quanto você é amado por Deus. Nada pode separar desse amor. O diabo não pode te acusar, não pode te condenar, porque você foi comprado com um alto preço. Vamos louvar.